uma coisa na teoria da gravidade que eles não te falam é que a gravidade, tá? Ela independe do material, da estrutura atômica, da sua composição química. Ela depende só da massa. Então não importa se é uma massa de isopor, se é uma massa de, sei lá, de bosta. Não importa. Se o Sol fosse uma grande bola de bosta comprimida, né? Com a mesma massa do nosso Sol atual, digamos, a Terra estaria girando ao redor de uma bola de bosta. Essa é a teoria, tá? Que o pessoal gosta bastante. E aí o Ale vai ter essa ideia, não sei se ele teve na hora ali, mas eu achei, no mínimo, interessante, cara. Ô, Ciência, é o seguinte, na tua ciência existe a gravidade, né? Eu não acredito, nós, terraplanistas, nós não acreditamos em gravidade por honestidade, porque nós poderíamos usar muito bem a gravidade e vocês não poderiam falar nada, porque existe um plano estendido da Terra gigantesco, com os oceanos gigantescos, com umas montanhas gigantescas, né, uma enorme massa atraindo massas menores. A gente poderia usar na Terra plana, só que a gente não usa porque não tem gravidade, não existe gravidade, ok? Gravidade, o objeto cair, é que eu tô falando aí, pode falar. É assim, ó, é que um objeto cair é um fato. A gravidade é apenas uma teoria que tenta explicar esse fato. E daí eu concluí a pergunta. Ele tá correto no que ele tá falando aí. Existem várias teorias da gravidade. Várias, tá? Não é só do Einstein, não. Não é só distorção de espaço-tempo, essa loucura, não. Por muitos anos, muito tempo, a teoria dominante no pensamento científico era o quê? A do Newton. Aí veio o Einstein, mas tem outras teorias alternativas, tem a do Lesage, por exemplo. Então, o que ele está falando é correto, você tem a observação do fato, e aí vai ter teorias que tentam explicar esse fato, que é a queda dos corpos, certo? Vamos lá. E daí é o seguinte, cara, na gravidade, a gravidade ali, na equação e tal, não caracteriza-se substâncias. O que é basicamente, né? A gravidade de Newton, massa atraindo massa, de Einstein, deformação do tecido espaço-tempo. Mas vamos falar aqui, né, que vocês usam a de Newton na Terra. Beleza. Massa atraindo massa. Ok, tu acredita nisso, né? Que massa atrai massa. Eu não vou dizer que é questão de acreditar, porque eu já estudei isso e eu já fiz experimentos a respeito. Então, eu sei que isso acontece. Beleza, ok, né? Sempre um experimento pode ser analisado de uma outra forma, né? Beleza. Então aí, massa atraindo massa, perceba, independente da sua estrutura da matéria, da sua constituição química, qualquer massa. Pode ser 1 quilo de bosta, pode ser, sei lá, 1 milhão de toneladas de bosta, vai atrair, certo? Vamos lá. Beleza. Ok, vamos lá. Então, guarde a informação que eu te passei, né? A gravidade... ela não é caracterizada por substâncias, e sim por massa, quantidade de massa, atraindo massas menores. Beleza? Sim. Ok. Então, já que, né, Einstein aí, ou Newton, né, não caracterizaram substâncias, né, uma quantidade certa de substância vai atrair outras. Não, ele só falou em massa. Agora, imagine... O que o Ale tá falando aí tá correto, tá? Vamos lá. Isso é uma pergunta boba, mas é para você pensar mesmo. Eu gosto de bugar mesmo a mente de vocês que acreditam nisso. Então vamos supor que o Sol, ok, não seja de hélio ali, né? Hidrogênio, né? Fazendo fusão por hélio, né? Vamos imaginar que ele seja um outro tipo, uma outra massa, uma outra substância. A massa continua a mesma, ok? Vamos pensar em outra substância. Então, vamos imaginar que o Sol, ele é de chumbo. Vai funcionar? Se o Sol for de chumbo, vai ter alguma diferença, porque a densidade dele vai ser absurdamente maior do que a mesma massa. Sim, ele deveria continuar, mas o comportamento vai ser diferente por causa da questão da densidade dele. Não, mas imagine a mesma massa ali e tal. A gente não tá falando de densidade. A gente tá falando de massa. Tanto é que eu nunca vi densidade na fórmula da gravidade. A gente tá falando de... o Ale tá correto, né? A força gravitacional, ela é o quê? Proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não tem volume ali. É massa e distância entre os corpos, certo?
Então, se você colocar lá no Sol a mesma massa atual do Sol, mas que seja bosta, seja uma constituição de bosta, a Terra estaria orbitando ao redor dessa bola de bosta. Essa é a grande teoria dos caras, hein? Vai pensando aí. Massa. Tá? Então, isso, Ale, eu entendo seu ponto, mas é que isso não importa na parte da mecânica newtoniana. Eu quero só chegar ao ponto aqui para concluir a pergunta. Pode falar. Então a gente já imaginou um Sol de chumbo. Um Sol de ferro também teria o mesmo efeito, porque teria a mesma massa que esse Sol aí que vocês acreditam, ok? Ok. Ok. Né? Um Sol agora de rocha também teria o mesmo efeito. Ok? Provavelmente. Pois é, nós estamos falando de algumas substâncias diferentes aí. E um Sol de isopor... Não, cara, vai parecer piada, mas não é. Porque lembre-se, na teoria da gravidade, vocês não especificaram substâncias. Justamente, então você percebe a estranheza dessa teoria. É uma teoria estranha, justamente porque a gravidade, ela na realidade não é essa coisa da massa. Na realidade não é isso, é o éter, como eu já falei aqui para vocês, né? Vários físicos falam sobre isso, tem a teoria gravitacional do Lesage, tem aquela teoria do efeito Wilier, que não é massa atraindo massa, não é isso, é o éter, que alguns vão falar, não, são as ondas e partículas, eu chamo de éter, faz muito mais sentido, né? E aí você derruba, você destrói essa ideia de, o Sol de isopor, a Terra estaria girando ao redor do Sol de isopor, não, porque não é o Sol em si, percebe? Não é a massa do Sol que está causando a gravidade no fundo, né? Mas para isso, para você ter essa visão, você teria que pensar na gravidade através de uma outra teoria, e não a teoria do Newton ou do Einstein, por exemplo, né? Vamos lá. Massa atraindo massa. Agora imagine um objeto do tamanho do Sol, com a massa do Sol feita de isopor. Atrairia planetas ao redor disso? Ao redor desse objeto? Em tese deveria, né? Em conformidade com a teoria gravitacional, seja do Einstein ou seja do Newton, teria que atrair, né? Imenso de isopor com a mesma massa do Sol? Bom, vamos lá. Um Sol de isopor, eu acredito que isopor seja mais denso que hidrogênio. Ele seria um pouco menor. Não, a gente tá falando da mesma massa. Esquece esse negócio de densidade. Aí o cara bugou. O título tá correto aqui, ó. Veja o momento que bugamos a mente do cientista. O cara tá falando de densidade. Esquece densidade, é massa. Esquece densidade. Nessa questão aí, densidade é irrelevante. Você não vai considerar o volume. Tá falando da massa da coisa, né? Vai. Massa. Então, você já viu os caras falar? A densidade distorce o espaço-tempo. Não, eles falam a massa. A massa distorce o espaço-tempo. Não é isso que eles falam? Sim, ele atrairia. Sim. Opa, então ele admite. Pois é. Estranho, não? Bem estranho, né? Então, assim, para tu perceber a estranheza de algumas teorias, é só você fazer boas perguntas. Essa pergunta do Alê é excelente. E o cara que tá fazendo essa pergunta é um terraplanista. Você percebe?